Do operador diferencial D, nós iremos conhecer o operador diferencial L, ou simplesmente o operador L, que a gente vai estar mais interessado nas suas propriedades de linearidade do que nas suas propriedades de diferenciabilidade. Guys, o que é o operador L? Quando você pega uma equação linear, que é o caso dessa, e você reescreve usando o operador D, você pode perceber que, de modo geral, fica um operador, ou soma de vários operadores, aplicado na nossa função. Essa soma de vários operadores, a gente chama simplesmente de L. E tem um motivo para chamar de L. É justamente porque possui uma linearidade, a gente vai comentar daqui a pouco, e isso vai ser muito útil para simplificar diversos resultados, é por isso que a gente está falando dele. Então, a nossa equação, essa equação, fica bem mais simples, porque tudo isso vira L, e aí vai ficar Ly igual a cosseno de x. Perceba como a equação ficou muito simples, ela ficou toda simplificada, simplesmente Ly igual a cosseno de x, diferente disso que estava, onde L é todo esse operador. Então, falando de modo genericamente, a nossa equação de linear, ela tem esse formato aqui. Eu vou levar ela lá para aquela nossa página. Ela tem esse formato, vou copiar. Aqui. Essa é a nossa equação diferencial linear, a forma geral da nossa equação, forma genérica da nossa equação diferencial linear. Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai transformar tudo isso em notação usando o operador diferencial D. Eu vou ocultar esse x, guys, só para facilitar a nossa vida, a gente vai ocultar, mas fica subentendido que ele não é constante, depende do cadazinho desse, depende de x. Não sei se eu já mencionei, mas cada bichinho desse a gente chama de coeficiente. Eu já expliquei em aulas passadas, pode ser que vocês não lembram, que a gente usa muito o termo coeficiente em matemática, se referindo a que quando você trabalha com parcelas, e cada parcela tem um certo fator que é o de principal interesse e tem algo multiplicando ele. Esse algo multiplicando é o que a gente costuma chamar de coeficiente. Aqui a gente tem várias parcelas. Em cada parcela, o fator principal é a derivada. Então, os elementos que multiplicam as derivadas são o que a gente chama de coeficientes. São os coeficientes da nossa equação linear. Igual lá em polinômio. O principal objeto de estudo são as potências da variável, as potências do x ou do t. E aqueles bichinhos, aqueles números que estão multiplicando as potências, você chama de coeficientes. Então, eu vou pegar aqui o coeficiente, vou ocultar a variável. Aqui é o D2y, escrevendo notação de D. Aqui, mais A1 é o D1y, ou só D, né? A gente chama de D. Mais. Aqui é o A0. Aqui eu já mencionei para vocês, já falei. Quando não tem derivada, aqui é derivada de ordem zero, você pode escrever D0y. Ou você pode escrever IY, é como se D0 fosse I. Isso aqui tem uma ligação interessante, é como se fosse potência e dava 1, o I seria o papel do 1 lá na identidade, tem uma ligação bem engraçada. Mas não é potência, é só uma relação mesmo. Só que a gente não está usando I, a gente vai colocar só Y, já mencionei isso para vocês. Fica F de x, fica assim. Esse é o formato da nossa equação, usando o operador D. Aí, aquela mesma história, cada parcela tem y, são operadores aplicados em y. Então, você tem o A2, D2, mais aqui você tem o operador A1, essa aqui é A1, D, mais aqui é só o A0, cada um dessas três parcelas aplicada em y. E, como já mencionado, todo esse operador aqui que está aplicado em y é o que a gente chama de operador L. L de linear. Então a gente tem L de y igual a f de x. E, ladies and gentlemen, eu apresento a vocês a forma da nossa equação linear usando o operador L, que é uma forma muito mais simples. A gente vai, inclusive, dar um destaque para ela devido à sua importância. Vamos até mudar a cor.
Ficou grande esse aqui. Pronto. Esse é o nosso formato usando o operador L. E L possui umas propriedades interessantes, que é as propriedades de linearidade. Mas antes de mostrar que o L tem propriedade de linearidade, a gente precisa saber que o D tem propriedade de linearidade. O que é linearidade? Guys, na álgebra linear, a gente estuda uma coisa chamada transformações, que são, em um certo ponto de vista, funções, só que não se aplica em números. São funções, a gente representa por T, se aplica em elementos que lá a gente chama de vetores. E quando esses elementos têm duas propriedades, que propriedades são essas? Que quando se aplica na soma, no fundo é uma distributiva. E quando se aplica em um número vezes esse nosso elemento, esse número pode sair, a gente diz que esse tipo de aplicação é uma transformação linear. Essas transformações que nós estamos estudando, nós chamamos de operadores. E se esses operadores satisfazem essas propriedades, são operadores lineares. Eu digo a vocês que o operador D satisfaz essas propriedades de linearidade. Por quê? Porque se você aplicar o operador D em duas funções, vou colocar y1 mais y2, isso na verdade é a derivada, vou colocar em relação a x, do y1 mais y2. É a derivada da soma. A gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada da primeira mais derivada da segunda. Aqui é o operador D aplicado no y1 e aqui é o operador D aplicado no y2. Ou seja, no fundo eu distribuí. O D aplicou no y1 e o D aplicar no y2. Aqui ó, no y1 e aqui no y2. Ou seja, eu tive uma linearidade na soma. Agora falta ver se tem linearidade nessa parte, onde a gente multiplica o nosso elemento por um número. Guys, que a gente chama de escalar. Um detalhe, os elementos aqui que a gente está trabalhando são funções. Lá na álgebra linear a gente chama de vetores. Aqui são funções, que seria o que faz o papel dos nossos vetores. Então, a linearidade são com soma de funções. Esse número a gente chama lá na álgebra linear de escalar. Que faz o papel de um número. A gente vai ver se satisfaz isso também. Acontece que eu fiz só para o D, mas eu preciso saber se vale para o D de modo geral. D1, D2, porque D1 é o D, né? Eu preciso saber se vale aqui, se vale aqui. Mas vale a derivada. Se você for calcular derivada da soma de ordem 2, 3, 4, a gente vê lá no cálculo, você pode continuar derivando, que continua tendo linearidade na soma. Até porque, guys, o D2, quando se aplica em D2, por que eu tenho linearidade? O que é o D2? O D2 é o D aplicado no D. Veja, o D aplicado no D. Acabou a folha. Só que esse D de dentro eu posso distribuir, vai ficar D em y1 mais D em y2. Então porque eu tenho linearidade no D. Aqui é um D, e o D eu sei que eu posso distribuir, então eu vou distribuir aqui e distribuir aqui. Quando eu distribuir o D nessa primeira parcela, é D no D, que é D2. Mas a mesma coisa quando eu distribuir aqui. Então o D2 distribui também. E você pode manter por indução e mostrar que dn, a derivada de qualquer n, preserva a soma. Você tem linearidade na soma para a derivada. E isso vem tudo da regra da soma de derivada. Aqui, para o D, você mantém essa propriedade aqui. Essa propriedade. Por que você mantém? Porque você tem a regra do produto por uma constante na derivada, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu adicionar aqui uma página. Deixa eu pausar aqui. Pronto. Guys, por que eu tenho essa propriedade?
aqui é um lambda. Vou colocar uma função y. Essa propriedade é a linearidade da soma e essa propriedade é a linearidade da multiplicação por um escalar. Por que eu tenho linearidade? Porque lembrando que o d é uma derivada. Quando eu estou derivando, eu posso, a constante, a derivada não liga quando está multiplicando por uma constante, repete ela e deriva a função. Ou seja, no fundo eu tirei o y, lembrando que é uma derivada. Então, eu tenho linearidade no d. Como eu tenho linearidade no d, vocês podem conferir, eu não vou fazer a conta, porque não vai ficar interessante. Quando a gente faz esse monte de conta, guys, às vezes fica um pouco sonífera a aula. São contas simples, mas são tão simples que acabam ficando sonífera. E você pode perceber que devido à linearidade aqui, aqui e aqui, na hora que você soma, você tem linearidade. E isso também é um resultado lá da álgebra linear, porque somas de transformações lineares ainda é uma transformação linear. Quando você multiplica por um escalar, por um elemento aqui, a linearidade vai continuar mantendo. Então, devido à linearidade do d, e isso aqui ser uma soma, o nosso L vai ser um operador linear. Então, guys, eu vou colocar aqui, ó, L é um operador linear. E é isso que vai interessar pra gente. É isso que a gente vai usar nos próximos. Ou seja, se você aplicar o L em duas funções, eu vou colocar aqui y1 e y2, pela linearidade, isso vai dar o L de y1 mais o L de y2. O L eu vou aplicar aqui e vou aplicar aqui, por causa da linearidade. Se você aplicar o L em um número constante, um número 1 constante, vou botar C, vezes uma função y, o C pode sair, vai dar C, L de y. O L satisfaz essas duas propriedades de linearidade, ok, guys? Por isso o L é um operador linear. E lembrando que as nossas equações lineares podem ser reescritas nesse formato. Isso a gente já vai usar, porque se você pensar bem logo, pense em duas soluções. E você aplicar duas soluções, y1 e y2. Aí se você aplicar o L, uma vai dar F, enfim, a gente vai deixar para o futuro, ok? Mas a gente já vai concluir direto. Eu não vou me segurar. Se você tiver uma equação homogênea, ela é igual a zero. Aí se você tiver y1 como sendo uma solução, vai dar zero, ou como sendo outra solução. Então, se eu falar, vai confundir vocês. Esquece essa parte final. É isso. Thanks.